a historiografia liberal do pós-guerra constituiu um consenso confortável. O fenômeno do Terceiro Reich teria sido um parêntese de barbárie irracional, uma patologia isolada no tecido da modernidade europeia. Essa narrativa, purgada por conexões estruturais, nos convida a enxergar o nazi como um monstro que emergiu do vácuo. Contudo, ao destrinchar a mecânica econômica e ideológica desse regime, o diagnóstico se torna o mais desconfortável possível. Os nazis não eram uma antítese da modernidade ocidental, mas o seu paroxismo. Para compreender o Holocausto é preciso descer do pedestal moral anacrônico e encarar a política econômica do terror. E o primeiro passo dessa engrenagem não se deu em fronteiras externas, mas dentro dos lares e das contas bancárias da própria Alemanha. O historiador britânico Eric Hobsbawm aponta em sua obra A Era dos Impérios que, ao final do século XIX, marcado por corridas frenéticas das potências europeias nos mercados ultramarinos, aquilo que era a política econômica do capitalismo industrial, a Alemanha padecia daquilo que a historiografia chama de unificação tardia, que ocorreu em 1871. Quando o Império Alemão sentou-se à mesa imperialista, restavam-lhe apenas migalhas do banquete colonial da África e na Ásia. Essa ansiedade colonial, acentuada pelas humilhações do Tratado de Versalhes em 1919 e pelo colapso da República de Weimar na Grande Depressão, colocou o Partido Nazi diante de um dilema estrutural. Como financiar uma máquina de guerra de proporções industriais e garantir a lealdade de uma classe média empobrecida? Se o país não dispunha de colônias ultramarinas para espoliar, a resposta de Adolf foi um pragmatismo brutal. A colonização teria então que ser interna. O Estado nazi operou aquilo que Karl Marx definiu anos antes como acumulação primitiva, mas aplicada de modo canibalístico dentro dos próprios limites da Alemanha. O alvo preferido para esse laboratório de predação econômica doméstica foram os judeus alemães. É aqui que precisamos desfazer um mito persistente, frequentemente inflado pela própria propaganda de Joseph Goebbels. Como demonstra o historiador alemão Gozali em sua seminal obra Os Beneficiários de Adolf, os judeus representavam menos de 1% da população alemã em 1933. Embora houvessem uma proeminente classe média urbana composta por médicos, juristas, intelectuais, a ideia de que o capital financeiro global ou de que as grandes indústrias alemãs eram controladas por eles era uma ficção totalmente ideológica. A verdadeira grande força capital, o verdadeiro grande capital, o aço da Krupp, o carvão da Thyssen, estavam firmemente em mãos da aristocracia industrial ariana. Portanto, então, o processo de arianização, ou a expropriação sistemática de lojas, confiscos e contas bancárias, ações e imóveis de famílias judias, não foi um subproduto colateral do ódio racial, foi o motor financeiro das engrenagens do regime durante os anos de 1930. Gozali é categórico ao afirmar que o Terceiro Reich funcionou como uma ditadura baseada no suborno social. O bem-estar da população ariana, a manutenção dos baixos impostos para a classe média e os programas de lazer estatais foram financiados diretamente pelo roubo institucionalizado dos bens da minoria judia. O Estado nazi comprou ali a cumplicidade da população alemã, transformando-a em herdeira de um saque doméstico. Para colonizar e saquear, contudo, é primeiro preciso desumanizar. O filósofo camaronês Attila Mbembe, ao formular o conceito de necropolítica, nos lembra que a soberania estatal de regimes extremos se expressa no poder de ditar quem vive e quem morre. Para que o cidadão alemão comum pudesse aceitar a pilhagem do seu vizinho, o aparato jurídico e ideológico do Reich precisou transformar o judeu em outro, um corpo biologicamente perigoso, despido de direitos políticos e humanos. Antes de erguer as fronteiras de Auschwitz no leste europeu, os nazis refinaram as suas técnicas de predação, exclusão e morte civil dentro de suas próprias fronteiras internas. O judeu alemão foi então a primeira colônia de um império que ainda não tinha território externo para sangrar. Existe um silêncio sintomático que cerca as origens do direito racial nazi. A narrativa convencional nos faz crer que as leis de Nuremberg de 35, que destituíram os judeus de seus direitos civis e proibiram casamentos interraciais, foram fruto quase que exclusivo do delírio pseudocientífico e teórico da supremacia ariana da Europa Central. No entanto,
A história do direito internacional guarda um registro muito mais perturbador. Quando os juristas do Terceiro Reich se sentaram para codificar o racismo de Estado, eles não olharam para o passado medieval da Europa, eles olharam para o presente da maior potência do planeta. Olharam para os Estados Unidos. No início do século XX, os Estados Unidos eram um líder global e absoluto em legislação racial institucionalizada. Enquanto a Europa continental mantinha uma espécie de racismo na esfera social e de preconceitos que, na prática, não se realizavam no seu território e nas suas fronteiras, e sim em suas colônias ultramarinas, o sistema americano havia logrado o que os nazis mais cobiçavam: traduzir a supremacia branca em uma linguagem jurídica, clara, constitucional e funcional. Como demonstra o historiador James Whiteman, diretor do Direito Comparado na Universidade de Yale, em sua obra fundamental Hitler's American Model, os arquivos das reuniões e associação de juristas nazi da Alemanha revelam um profundo trabalho de pesquisa comparada para os estatutos estaduais norte-americanos. Em 5 de junho de 1934, apenas um ano antes da promulgação das leis de Nuremberg, uma comissão liderada pelo ministro de Justiça do Terceiro Reich, Franz Gutger, debateu minuciosamente o funcionamento das leis de segregação racial, conhecidas como Jim Crow, que governavam o sul dos Estados Unidos. Os nazis eram fascinados por 3 pilares desse modelo americano. O primeiro era a criação da cidadania de segunda classe. Os juristas alemães estudaram como os Estados Unidos utilizavam expedientes legais como testes de alfabetização abusivos e taxas de voto para desidratar os direitos políticos da população negra sem precisar abolir formalmente a Constituição de Filadélfia. O segundo pilar era a proibição do casamento interracial. Na década de 1930, cerca de 30 estados norte-americanos tinham leis anti-miscigenação legalmente ativas. O direito norte-americano previa penas severas e prisões para miscigenação entre brancos e não brancos. O debate nazi documenta, em atas oficiais, um paradoxo muito assombroso. Os juristas do Terceiro Reich muitas vezes consideravam essas leis até extremas demais. Por exemplo, a One Drop Rule, ou regra de gota de sangue, que definia que qualquer indivíduo com o menor traço de ascendência africana seria legalmente negro. Isso foi rejeitado pelos nazis por ser considerado severo demais e tecnicamente inaplicável na Alemanha. No entanto, o flerte ideológico de Adolf com o modelo americano transcendia somente os tribunais. Ele residia também na própria geografia e no mito da fundação daquela nação, o Destino Manifesto. Em sua obra máxima de doutrinação, o Mein Kampf, Adolf elogia abertamente a política de imigração norte-americana nos anos 1920, que utilizava cotas baseadas em nacionalidade para preservar a hegemonia demográfica de matriz nórdica, mas a sua verdadeira obsessão era a conquista do Oeste. O conceito de Lebensraum, ou o espaço vital que a Alemanha buscava no leste europeu, era uma transposição direta do expansionismo continental americano sobre os povos indígenas. Nas conversas de mesa de Adolf, registrada por seus secretários e analisada por historiadores como Domênico Losurdo em O Ocidente Ocidental, o Führer referia-se explicitamente às planícies da Ucrânia e da Rússia como o seu oeste selvagem. Para ele, os povos eslavos eram os pele vermelhas da Europa Central. O horror nazi, portanto, não operou no vácuo de uma heresia europeia isolada. Suas engrenagens de exclusão racial e expansionismo territorial foram lubrificadas pelas águas do rio Potomac e validadas pelo precedente histórico de uma república liberal que havia provado ao mundo que era plenamente possível conciliar a retórica de liberdade com a prática de supremacia racial. Até 1º de setembro de 1939, a comunidade internacional ocidental conviveu em perfeita harmonia diplomática com o Terceiro Reich. As democracias liberais da Europa não eram cegas. Eles sabiam perfeitamente o teor violento do Mein Kampf, assistiram passivamente à cassação dos direitos políticos dos judeus em 1935, receberam os relatórios diplomáticos sobre a abertura dos primeiros campos de concentração, como Dachau, em 1933, e testemunharam o terror nas ruas alemãs durante a Noite dos Cristais, em 1938.
Ainda assim, capitais como Londres e Paris continuaram assinando tratados comerciais, participando de Jogos Olímpicos em Berlim de 1936, por exemplo, e costurando pactos de não agressão e apaziguamento, como o fatídico Acordo de Munique. O motor que desencadeou a Segunda Guerra Mundial não foi um súbito despertar humanitário contra o antissemitismo ou uma cruzada moral em defesa dos direitos humanos. A verdade histórica é infinitamente mais cínica. Para o Ocidente, o fascismo de Hitler não era um inimigo ideológico intransigente de ordem global. Ele era visto, na verdade, como um valioso cão de guarda contra a verdadeira paranoia das elites liberais e da burguesia global, o bolchevismo soviético. O capital ocidental tolerava o esmagamento dos sindicatos, o racismo científico, a autocracia, desde que a propriedade privada e a economia do mercado fossem mantidas intactas com um dique de concentração contra o comunismo. Se o horror interno era tolerado, onde, então, foi traçada a linha vermelha? Em 1950, o gigante intelectual do anticolonialismo, o pensador martinicano Aimé Césaire, publicou uma obra que rasgou o véu da hipocrisia europeia, O Discurso sobre o Colonialismo. Nele, Césaire reformula um diagnóstico devastador sobre que os europeus e a grande elite de concentração de capital global naquela época, durante o século XX, realmente não perdoava Adolf por algo muito específico. Ele escreve que o crime imperdoável que Adolf tinha feito aos olhos da Europa não foi o crime em si contra os judeus, não foi o genocídio em massa, não foi a humilhação do homem ou da tortura industrializada. O grande crime que a Europa jamais perdoaria em Hitler foi o crime contra o homem branco. O fato de que ele foi o aplicador do colonialismo em território europeu nunca, jamais na história havia sido algo confortável ou sequer tolerável. Antes de Adolf cogitar o extermínio em escala industrial em solo europeu, a Europa liberal já havia normalizado esses exatos laboratórios de barbárie no sul global. O próprio Império Alemão, entre 1904 e 1908, perpetuou o genocídio dos hereros e dos Namaquas na Namíbia, utilizando o isolamento em ilhas, extermínio pelo trabalho forçado e a justificativa médica de pureza racial para limpar o território para colonos alemães. O mundo ocidental deu os ombros. O massacre de milhões de congoleses sob o chicote do rei Leopoldo II da Bélgica, que já temos vídeo aqui no canal, não gerou nenhuma coalizão militar internacional. A opressão colonial britânica na Índia era celebrada nos salões de Londres como uma missão civilizatória. A grande e trágica subversão de Adolf foi romper o pacto de cavalheiros da geopolítica imperialista. Ele quebrou uma regra fundamental que ditava que a violência total, o saque territorial e a desumanização biológica deveriam ser mercadorias de exportação, aplicadas apenas contra corpos não brancos, não europeus e além-mar. Quando o exército nazi invade a Polônia, anexa a Tchecoslováquia e marcha sobre Paris, a Europa percebeu, horrorizada e aterrorizada, que o colonizador havia decidido colonizar os próprios colonizadores. A Segunda Guerra Mundial, portanto, começa como uma guerra de legítima defesa de soberania europeia, uma reação desesperada das velhas potências imperiais contra um novo e voraz império que ousou tratá-las como colônias. Para que essa investigação histórica não se perca no labirinto dos conceitos abstratos, precisamos chegar ao seu diagnóstico definitivo e didático. A pergunta que iniciou essa jornada, o porquê a perseguição e do desenho do projeto nazi, nos conduz a uma conclusão inescapável. Adolf não foi derrubado pelo mundo ocidental por causa de sua barbárie, e sim exclusivamente pela geografia de sua expansão. Se o Terceiro Reich tivesse mantido suas fronteiras intactas em 1937, se tivesse limitado o Holocausto e os campos de concentração, além das leis de pureza racial aos judeus, ciganos e dissidentes políticos dentro do próprio território, ou se, por um desvio da história, Adolf tivesse canalizado a sua fúria colonizadora para um continente outro, como por exemplo o continente africano ou asiático, a máquina de extermínio nazi muito provavelmente teria operado até a exaustão, sem que nenhuma potência
estrangeira tivesse que dar nenhum tiro para detê-la. As potências ocidentais não interviram para salvar vidas humanas, interviram para salvar a si mesmo. O Tribunal de Nuremberg e a subsequente Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 foram monumentos jurídicos construídos sob uma urgência ocidentalizada. A Europa precisava criminalizar o nazi de uma forma absoluta, não porque descobriu o valor da dignidade humana a todos os povos, mas porque precisou garantir que o horror que sofrera nas mãos da Alemanha jamais se repetisse contra nenhum Estado europeu. É por isso que, no pós-guerra, opera-se o que a historiografia contemporânea chama de purificação da memória. Era preciso isolar o nazi em uma redoma de vidro, pintá-lo como um acidente grotesco e um monstro sem filiação, pois reconhecer que as ferramentas de Adolf, a segregação jurídica, a acumulação primitiva por pilhagem doméstica, o confinamento de massas e o extermínio biológico justificado pelo espaço vital foram herdadas do colonialismo europeu e do imperialismo americano. Isso seria confessar que o Ocidente era pai biológico do próprio monstro que combateu. E desmontar o mito do monstro isolado não diminui em nada a infâmia do nazi ou a escala industrial do Holocausto. Pelo contrário, eleva o nosso estado de alerta. Muita atenção nesse trecho final. Quando aceitamos a narrativa confortável de que os nazis foram apenas uma anomalia irracional de 12 anos, nós nos tornamos cegos para as suas estruturas quando elas reaparecem no debate público contemporâneo sob novas roupagens. As lógicas de exclusão, a criação de cidadanias de segunda classe, desumanização de minorias, em nome de um bem-estar econômico da maioria, ou a normalização da violência estatal contra o outro, contra o periférico, contra um outro de um outro estado que não me representa, não morreram naquele bueiro em Berlim em 1945, elas continuam vivas, porque as suas raízes profundas, fincadas no solo do colonialismo e do imperialismo ocidental, jamais foram arrancadas. Adolf não inventou a barbárie. Ele cometeu o erro geopolítico fatal de trazê-la para casa. E o preço de esquecer essa lição é permitir que o espelho da história continue a projetar silenciosamente o nosso próprio reflexo. Meu nome é Léo, você esteve aqui no Estudos Históricos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para que você se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo, para além de um vídeo histórico, é um vídeo de alerta, é um vídeo de aviso. E sempre devemos nos manter vigilantes com algumas coisas, pessoal. Isso é muito importante. Cuidado com os discursos que vocês embarcam. Cuidado com aqueles que vocês seguem como lideranças. Olhem bem para os seus movimentos. Olhem para aquilo que eles estão fazendo. Enfim, prestem atenção. Sempre, sempre, sempre. Tudo começa quando você percebe que se seu vizinho sofre uma espécie de censura prévia ou sofre uma espécie de discurso de ódio contra ele, você fica quieto e pensa, não está sendo contra mim, então tá tudo certo. Não pense assim, cuidado, fique sempre vigilante. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau, tchau.